Hoje eu vou contar a história de uma das mentes mais brilhantes da Terra. Mas antes, vou me apresentar. Olá, eu sou o John. Você está no canal Barril de Perguntas. Antes de mais nada, queria pedir logo para clicarem no gostei e se inscreverem no canal. A teoria especial da relatividade afirma que massa e energia são diferentes formas da mesma coisa. Na verdade, são equivalentes. Conhece essa foto? Certo. Ela é famosa. Todos sabem quem é o físico Albert Einstein. Ele mudou o mundo. Suas descobertas revolucionaram a física moderna e marcaram a história da ciência. A foto foi tirada em 14 de março de 1951 na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, durante a comemoração do seu aniversário. E no fim da festa, um fotógrafo pediu para ele sorrir. E Einstein, ao invés de sorrir, decidiu fazer uma expressão muito engraçada, franzindo a testa, arregalando os olhos e mostrando a língua. Essa foto se tornou muito famosa, aumentando ainda mais a sua popularidade. Einstein gostou tanto da foto que começou a compartilhá-la em ocasiões especiais. Ele nunca entendeu completamente como se tornou tão famoso ao ponto do seu nome ser usado para descrever pessoas inteligentes. Apesar de suas teorias, Einstein não viveu para ver todas as transformações que elas causaram no mundo. Suas contribuições afetam mais a nossa vida do que imaginamos. Sem as ideias dele, coisas como micro-ondas ou jogar videogame não seriam possíveis. Até mesmo a tela de cristal líquido que permite você assistir este vídeo deve agradecer a Einstein. Neste vídeo, vou explicar de forma simples as teorias de Einstein. Antes disso, é importante conhecer o ser humano Albert Einstein. Sua vida não se resumiu a números e equações. Ela teve drama, comédia e muita aventura. Einstein viveu em tempos de 2 guerras mundiais e testemunhou várias mudanças no mundo, influenciando diretamente muitas delas. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa história, que se inicia no século XIX. Manifestation of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Albert Einstein nasceu na Alemanha, na cidade de Hohen, mas mudou-se para Munique quando era criança. Em 1881, ganhou uma irmã chamada Maria, conhecida como Maia. Sua infância teve desafios, como começar a falar por volta dos 3 a 4 anos, e enfrentar problemas de comunicação até os 7 anos. Einstein era dislexo, mas isso não afetou a sua inteligência. Enquanto as crianças brincavam na rua, Einstein preferia ficar em casa, construindo com seus cubos de madeira e também fazendo colunas de cartas. Essa reclusão não se devia apenas às dificuldades de comunicação, mas também ao seu temperamento. Ele herdou o amor pelos números do pai e a personalidade sonhadora da mãe. Aos 5 anos, Einstein ficou doente e recebeu uma bússola do pai, o que despertou a sua curiosidade pela ciência. Desde criança, mostrava inteligência excepcional, como quando demonstrou o Teorema de Pitágoras para o seu tio após aprender os princípios básicos da geometria. Aos 12 anos, Einstein não decorou apenas o Teorema de Pitágoras, mas também criou uma prova matemática para ele. Contrariando a ideia de que ele sempre se saiu bem na escola, Einstein teve desafios. Frequentou uma escola primária dos 5 aos 8 anos e depois um colégio chamado Ginásio Leupold, onde enfrentou dificuldades. Existe um mito sobre Einstein ter repetido em matemática, mas não se sabe a origem exata. Em 1896, seu último ano na escola, o sistema de notas foi invertido, tornando 6 a nota mais alta. Embora alguns acreditassem que suas notas eram baixas, na verdade, eram as mais altas que tinha. Einstein era habilidoso em cálculos e raciocínio lógico, mas enfrentava dificuldades em matérias que exigem interpretação de texto, como história e geografia, em idiomas como francês e grego. Apesar de sua genialidade em alguns aspectos, sua genialidade escolar foi difícil, e professores muitas vezes ficavam frustrados com a sua falta de interesse em disciplinas específicas. O diretor chegou a repreendê-lo, dizendo que nunca seria nada na vida. O colégio que Einstein frequentou hoje leva seu nome. Ele tinha um problema com a metodologia de ensino, onde os alunos que decoravam iam bem, mas os mais criativos eram criticados pelos professores. Einstein comparava seus professores a sargentos forçando a conhecimentos nas mentes dos alunos. Einstein, o diretor, discordava da ideia de que aprendizado e disciplina eram a mesma coisa. Einstein era apaixonado por música e teria seguido uma carreira musical se não fosse físico. Ele tocava violino e tinha talento, tá? Mesmo sendo modesto sobre isso. Aprendeu violino sozinho aos 13 anos de idade, inspirado por Mozart, e considerava o seu amor pela música um professor melhor do que a obrigação de ensaiar. Aos 15 anos, a família de Einstein enfrentou desafios nos negócios de seu pai,
que usava corrente contínua. Eles perderam espaço para empresas que adotaram a corrente alternada, uma inovação muito mais eficiente. Essa mudança afetou a vida de Einstein, mas não é necessário entender de eletricidade ou Nikola Tesla para acompanhar este vídeo. O pai e o tio de Einstein não tinham dinheiro para atualizar a fábrica, perdendo um contrato importante em Munique. Em 1894, a fábrica foi vendida e a família levou o negócio para a Itália. Einstein ficou em Munique para terminar o colégio, mas logo conseguiu um atestado médico para deixar a escola e se juntar à família na Itália. Nos primeiros meses lá na Itália, Einstein aproveitou sua liberdade, passeando e pensando na vida. Seu modo único de pensar envolvia visualizar pensamentos como imagens, contribuindo para suas notáveis conclusões sobre o mundo. Ele era capaz de ver fórmulas e equações dos fenômenos da natureza, influenciando gerações de físicos. Um exemplo de sua abordagem foi imaginar uma pessoa viajando ao lado de um raio de luz lá na Itália. Embora essa vida tranquila não tenha durado muito, já que a empresa da família enfrentou dificuldades novamente. Seu pai o incentivou a pensar em seu futuro e escolher estudar física na Escola Politécnica de Zurique, uma renomada universidade europeia. No entanto, Einstein não tinha o diploma do ensino médio, que seria um grande obstáculo. Albert Einstein foi reprovado no vestibular, especialmente nas matérias de humanas, devido às suas dificuldades. O diretor da universidade ficou impressionado com seu desempenho em física e o aconselhou ao terminar o ensino médio na Suíça, antes de tentar novamente o vestibular. Na Suíça, Einstein estudou em um ambiente mais liberal, se interessando por suas ideias sobre uma pessoa viajando com um raio de luz. Ele se destacou, obteve notas boas e conseguiu o tão sonhado diploma. Ao tentar novamente o vestibular, finalmente ingressou na Escola Politécnica de Zurique. No entanto, a experiência na escola foi decepcionante, com aulas tediosas e professores lendo em voz alta. Einstein, apaixonado por física, começou a cabular aulas para estudar por conta própria. Apesar de ser rotulado como preguiçoso, dedicava-se aos laboratórios e frequentemente estava com uma colega chamada Mileva Maric. Maric e Einstein tornaram-se grandes amigos na faculdade, e a amizade evoluiu para um romance. Apesar das dificuldades acadêmicas e de disciplina, Einstein se formou na faculdade em 1900. Após a formatura, ele tentou ser assistente de professores, mas sua frequência irregular prejudicou as suas chances. Einstein procurava um emprego em outras universidades, mas não teve sucesso. Uma vaga exigia doutorado e a outra foi concedida a Johannes Stark, conhecido por suas posições antissemitas. O antissemitismo na Europa da época afetou Einstein, que, apesar de nascer na Alemanha, era judeu. Einstein, não sendo religioso, enfrentou preconceito devido à sua herança judaica. Sem emprego nas universidades, ele deu aulas temporárias em um colégio e, posteriormente, teve que dar aulas particulares para sobreviver. Mudou-se para Berna, tornou-se cidadão suíço e trabalhou no departamento suíço de patentes. Einstein trabalhava revisando pedidos de patentes da Suíça, o que lhe dava tempo para pensar em seus estudos. Nessa época, ele se tornou pai antes de se casar com Mileva. A história sobre a sua primeira filha é incerta, mas sabe-se que se casaram em 1903 e tiveram o filho Hans Albert em 1904. Enquanto trabalhava no departamento de patentes, Einstein também participava de discussões sobre ciências, filosofia e política, com um grupo chamado Academia Olímpica. Após anos de estudo, Einstein, inspirado por suas reflexões sobre a luz e velocidade, publicou uma série de artigos em 1905, conhecido como o Ano Miraculoso. Esses artigos transformaram nossa compreensão do universo. Einstein publicou alguns artigos em 1905 e mudaram a visão da física. Ele abordou o movimento browniano, revelando a existência de átomos. Em outro, explicou o efeito fotoelétrico, mostrando que a luz é composta por partículas. O terceiro introduziu a teoria especial da relatividade, indicando que o espaço e o tempo são relativos. Por fim, apresentou a famosa equação E igual a mc², relacionando massa e energia. Esses trabalhos revolucionaram a física, mesmo que Einstein tenha considerado o artigo sobre a luz como o mais impactante. Essas contribuições, feitas por um jovem de 26 anos, enquanto trabalhava como funcionário público, mudaram profundamente nossa compreensão sobre o universo. Quando estudavam, Einstein chamava seus estudos de nosso trabalho em cartas para Mileva. Há especulações sobre a participação dela nas primeiras pesquisas dele, mas seu filho afirma que Mileva se afastou da ciência após casar com Einstein, o que parece muito incoerente. Casar-se com Einstein e abandonar a ciência? Para mim, simplesmente não faz sentido.
A contribuição exata de Mileva nas teorias do ano miraculoso é incerta. Embora não se saiba ao certo se Mileva auxiliou Einstein nas teorias, acredita-se que os conceitos eram predominantemente dele. A coragem de Mileva em estudar física e matemática em uma época não propícia para as mulheres não diminui nem um pouco o seu valor. Einstein, graças aos seus trabalhos, finalmente obteve o reconhecimento científico. Enquanto muitos físicos sonhavam em escrever um artigo notável ao longo da vida, Einstein escreveu 4 em um único ano, alterando a história. No entanto, após enviá-los aos principais periódicos científicos, aguardou ansiosamente, sem resposta imediata. Após seus artigos causarem impacto na comunidade científica, Einstein retornou à sua vida trabalhando no departamento de patentes. É evidente que após esses artigos a comunidade científica não iria esquecer Einstein no departamento de patentes por muito tempo, pois seu nome ficou cada vez mais popular. Em 1908, ele conquistou uma vaga de professor assistente na Universidade de Berna. No ano seguinte, após uma palestra na Universidade de Zurique, foi contratado como professor de física teórica e sua carreira decolou. Todas as universidades desejavam ter Einstein em suas salas de aula. Ele trabalhou em uma universidade em Praga, parte do Império Austro-Húngaro, e em 1912 retornou a Zurique para lecionar na Politécnica, sua alma mater. Entretanto, durante esse período, seu casamento com Mileva começou a desmoronar. Nesse ponto, Einstein já tinha um segundo filho, Edward, nascido em 1910. O casamento enfrentou desgastes, especialmente quando Einstein foi convidado em 1913 para integrar a Academia de Ciências da Prússia, em Berlim. Mileva relutava em mudar-se para a cidade, mas em 1914 Einstein a convenceu e eles foram. Contudo, dos motivos que levaram a Berlim foi o seu envolvimento romântico com sua prima. A situação ficou como uma novela mexicana. Na infância, Einstein brincava com sua prima Elsa, 3 anos mais velha, quando precisou ir para a Itália devido aos seus pais, perdendo contato por anos. Elsa também se casou, teve 2 filhas e se separou em 1908. Anos depois, eles retomaram correspondências e se apaixonaram. Einstein e a sua esposa, Mileva, eram primos de diferentes graus de parentesco. Quando se mudavam para Berlim, o casamento já estava difícil e Einstein piorou as coisas com condições desafiadoras. Ele impôs regras como trazer alunas para sua sala, aumentando a tensão no relacionamento. Einstein agiu de maneira desrespeitosa, contribuindo para um relacionamento abusivo que levou Mileva a voltar a Zurique com os seus filhos. Apesar de ser acusado de ser um pai ausente, Einstein se preocupava com seus filhos, mas a sua dedicação ao trabalho continuava. Ele escreveu diversos artigos científicos, incluindo a sua famosa teoria da relatividade geral, apresentada durante a Primeira Guerra Mundial. A teoria da relatividade geral revolucionou a compreensão do mundo, desafiando a antiga lei da gravidade de Newton. Einstein demonstrou que o tempo e espaço são relativos e dependentes do observador, refutando conceitos estabelecidos por séculos. Einstein via o universo de forma revolucionária, considerando 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo, formando uma malha chamada espaço-tempo. A teoria da relatividade geral explica que a massa de um corpo causava curva no espaço-tempo, influenciando órbitas planetárias. Essa teoria tornou Einstein uma figura famosa, sendo presidente da Sociedade Alemã de Física. A fama de Einstein expandiu-se globalmente graças a um eclipse solar em 1919. Suas previsões sobre a luz de uma estrela sendo desviada pela curva do espaço-tempo causada pelo Sol foram confirmadas por expedições científicas durante o eclipse. Essa confirmação fez com que Einstein fosse manchete mundial e inaugurasse uma nova era na compreensão do universo. Em 1921, Einstein recebeu um Nobel de Física, não pela teoria da relatividade, ainda controversa na época, mas por seu estudo do efeito fotoelétrico, tema de um artigo de 1905. Ele cumpriu a sua promessa a Mileva doando o prêmio aos seus filhos. Após se tornar famoso, Einstein fez diversas viagens pelo mundo, sendo convidado por governos e universidades. Ele visitou os Estados Unidos em 1921, seguido por países como Inglaterra, Espanha e Brasil, e outros, dando palestras e recebendo homenagens. Einstein também era ativista, apoiando a causa sionista para a criação de um Estado judaico e sendo defensor do pacifismo. Durante a sua visita ao Brasil em 1925, Einstein passou pela Argentina, Uruguai e Brasil, com eventos limitados. Ele era tanto cientista quanto celebridade e até brincou ao se considerar como um modelo devido aos inúmeros fotógrafos o seguindo aonde ele ia. Além disso, ele era ativo em causas judaicas e pacifista, sendo um defensor da criação de Estado judaico e membro do Comitê Internacional da Cooperação Intelectual. Em meio à ascensão do nazismo na Alemanha, Einstein, que tinha sua residência oficial lá, percebeu a crescente ameaça e decidiu não voltar, pois Hitler o odiava.
Em 1932, ele estava no topo da lista de alvos nazistas. Mesmo possuindo uma casa de veraneio, os nazistas atacaram e confiscaram seu barco. Albert Einstein, após transformar sua propriedade em uma sede da juventude hitlerista, voltou para a Europa com a Elsa, indo para a Bélgica, recuperando a cidadania alemã, mas logo a renunciou ao saber que os professores judeus eram banidos das universidades alemãs. Einstein, famoso e perseguido pelos nazistas, tornou-se um inimigo da Alemanha. Buscando refúgio, contatou líderes de outros países, convencendo a Turquia a abrigar cientistas judeus. Partiu para a Inglaterra, tornando-se um cidadão do mundo, e posteriormente foi para os Estados Unidos, aceitando um convite da Universidade de Princeton. Einstein, agora considerado um refugiado, destacou-se em eventos públicos, abordando a crise na Europa e a perseguição aos judeus na Alemanha. Sem cidadania, aceitou o convite de Princeton, tornando-se professor residente. Enfrentou desafios na negociação salarial, mas ao final mudou-se com a Elsa para os Estados Unidos, onde se estabeleceu. Em Princeton, Einstein apreciou a liberdade de pensamento e expressão. Embora recebesse propostas de outras faculdades, optou por se tornar cidadão americano em 1935. Trabalhando em Princeton, envolvia-se em discussões científicas, além de tocar violino e velejar. Apesar do sucesso, continuou trabalhando intensamente, publicando mais de 300 artigos científicos e aproximadamente 150 ensaios sobre sua visão de mundo. Em Princeton, enfrentou seu maior desafio ao conceber a teoria unificada de campo, buscando unir gravitação e eletromagnetismo numa única teoria, representando uma lei geral na física do universo. Após Einstein se mudar para os Estados Unidos, Elsa foi diagnosticada com problemas cardíacos e renais, falecendo em 1936. No final da década, cientistas europeus o alertaram sobre a possibilidade da bomba atômica, levando Einstein a escrever uma carta ao presidente americano, pressionando para iniciar o projeto Manhattan. Participou minimamente do projeto, assinando uma carta e posteriormente expressou arrependimento por sua contribuição. O projeto Manhattan resultou nas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. No final da Segunda Guerra, Einstein, influenciador na decisão do governo, posteriormente lamentou seu envolvimento, mas justificou pela ameaça nazista. Após a guerra, ele continuou suas pesquisas, buscando uma teoria unificada para o universo. Nos anos 40, Einstein manifestou sua preocupação com o racismo nos Estados Unidos, criticando o preconceito racial e apoiando os direitos civis. Em visita à Universidade de Lincoln, fez um discurso denunciando o racismo como a doença das pessoas brancas. Apesar de sua postura pacifista e defensora dos direitos civis, Einstein foi alvo do FBI, devido às suas ideias e ativismo, acumulando um extenso dossiê ao longo dos anos. Einstein, apesar de ser judeu, recusou o convite simbólico para ser presidente de Israel em 1952. Na fase, aos 73 anos, preferia ficar em casa, dedicando-se ao violino e às suas pesquisas. Apesar de famoso, não se importava com a sua imagem, como demonstrado na foto em que mostrou a língua aos 72 anos de idade. Sua morte. A saúde de Einstein já estava comprometida aos 76 anos, quando foi hospitalizado devido a uma hemorragia interna causada por um aneurisma na artéria aorto-abdominal. Recusou uma nova cirurgia, optando por uma partida elegante. Seu falecimento ocorreu durante o sono, em 1955. Em seu testamento, Einstein deixou manuscritos para a Universidade Hebráica de Jerusalém e seu violino para o seu primeiro neto. Assinou um manifesto contra as armas nucleares antes de sua morte. Cremado, suas cinzas foram espalhadas secretamente, mas seu cérebro foi retirado durante a autópsia e estudado. Algumas pesquisas apontam para características únicas em seus cérebros, mantendo um mistério sobre a origem da sua genialidade. Einstein, conhecido por sua elegância única, deixou uma incógnita sobre a sua genialidade. Na noite antes da sua morte, enquanto estava no hospital, ele começou a redigir um discurso para o 7º aniversário do Estado de Israel. Mesmo nos últimos momentos, dedicou-se a equações, buscando decifrar a lei universal. Infelizmente, não testemunhou a detecção das ondas gravitacionais em 2015. O legado de Einstein persiste, influenciando cientistas e impulsionando avanços científicos. Sua busca incansável pelo conhecimento deixou um impacto duradouro, com teorias que transcendem seu tempo. Mesmo após a sua morte em 1955, seu conhecimento perdura. Encerrando a história de Albert Einstein, destaca-se a importância contínua de suas descobertas para a ciência. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no final eu vou deixar um vídeo que fala sobre a história de Nikola Tesla. Aposto que você vai gostar. Até o próximo vídeo e tchau!